Sejam bem-vindos. Essa aula faz parte do estágio supervisionado, projeto de artes, da licenciatura em artes visuais da Universidade Uninter. Meu nome é Silvana Beraldo e a gente vai falar um pouco sobre gravura e carimbos. A gente vai fazer uma atividade com carimbos, tá? Então sejam bem-vindos e eu vou começar mostrando um livro para vocês, que é um livro infantil, que chama Lampião e Lancelote, tá? Esse livro, ele foi escrito pelo Fernando Vilela e editado pela Cossack Naif. E o Fernando, para fazer esse livro, ele se inspirou na literatura de cordel, que é uma literatura muito comum no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre a literatura de cordel também. E ele fez as gravuras com um sistema diferente. Ele não usou estilogravura. Eu vou explicar, tenham paciência, o que é estilogravura, tá? Então, ele fez isso aqui com borrachas, com carimbos de borracha. Ele ilustrou todo o livro utilizando carimbos. E aí, a gente vai fazer, então, vai falar um pouquinho sobre a gravura, sobre o cordel, sobre a estilogravura, e vai fazer uma atividade com carimbos. A gente não vai usar borracha, porque a gente precisaria, para fazer o carimbo de borracha, uma faca de corte, um estilete. E isso pode, enfim, ser perigoso, dependendo da idade de você que está nos assistindo, que vai fazer essa atividade. Então, a gente vai utilizar EVA e cola, tesoura e cola. Então, eu vou mostrar para vocês agora o material necessário, tá? Nós temos aqui um EVA, eu vou usar um mais grossinho para os carimbos ficarem um pouco melhores, vou usar o cola e vou usar a tesoura. Isso é o essencial. Bom, claro, tinta para a gente carimbar, mas isso daqui é o necessário para fazer os carimbos. E a gente vai colar esse EVA numa base. Eu vou usar madeira, mas pode ser usado papelão, pode ser usado caixa, enfim, várias coisas. Eu vou usar madeira, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a literatura de cordel, tá? Para começar. Isso aqui é um cordel, certo? Os cordéis, eles eram como um jornal da época, no século XIX, início do século XX, até meados do século XX, que circulavam no Nordeste, no sertão. Eles contavam histórias de coisas que tinham acontecido, e também fantasias, enfim. Era a literatura, né, da época, circulava com esses livrinhos, tá? Que são os cordéis. E chama cordel porque eles ficavam pendurados numa corda, né? Todos os cordéis, eles têm uma ilustração na capa, em geral, né? Tem uns que não tem, mas, por exemplo, esse aqui não é uma ilustração, é um tipo de impressão, mas não estilogravura. Mas a grande maioria tem essa estilogravura na capa, né? E existem artistas muito importantes, né, no Nordeste da estilogravura, que ainda estão em ativo e tal. O cordel, ele ainda continua sendo produzido e vendido em feiras e tudo, mas ele não tem a importância que ele tinha quando ele era o único veículo de comunicação. Ele era a internet da época, era o cordel. Então, nessa época, todas as notícias chegavam nas vilas, nas pequenas cidades, através desses livrinhos, tá? Então, eu vou mostrar agora o que é uma estilogravura. Uma estilogravura, né, a palavra estilo vem de madeira. Uma estilogravura, ela é feita dessa forma. Ó. A gente pega uma madeira, né, uma madeira lisa, e corta, cava o que a gente não quer que fique impresso, tá? O que a gente não quer que apareça, ela é como um carimbo. A gente vai retirar da madeira. E o que a gente quer que fique impresso, fica em relevo. Então, esse relevo, na hora de imprimir, é o que aparece na imagem, né? Então, esse é o processo da estilogravura. Vejam bem que quando você imprime, ela fica ao contrário, porque eu vou fazer esse movimento para imprimir, ó. Eu tenho aqui a minha folha em branco e eu vou imprimir assim. Então, eu vou inverter a imagem quando eu imprimo, tá? Não tenho aqui, acho, nenhuma para mostrar como é esse processo de inverter, mas enfim, não importa. Isso não é importante no momento. Eu vou mostrar para vocês uma estilogravura de um dos maiores estilogravuristas, né, que a gente tem no Brasil, que é o J. Borges, né, tradicional de cordel, nordestino, né, mora no interior de Pernambuco. Isso aqui é uma gravura de duas cores, tá? Ele imprimiu
pintando, né, passando a tinta na matriz, o nome disso aqui é matriz. Ele passou uma tinta de uma cor em uma parte, outra tinta de outra cor em outra parte. Então ele imprimiu com duas cores. Também é possível imprimir com duas cores fazendo duas matrizes, uma para uma cor e outra para outra e sobrepondo, mas é mais complicado. No caso dele, ele faz esse processo que eu falei, tá? E vou mostrar outras gravuras também de um outro gravurista, um gravurista cearense, muito importante também, que é o Abraão Batista, tá? Isso aqui é uma gravura do Abraão Batista. E essas duas também. Essas três, aliás. Essas três têm uma historinha bem interessante, mas eu não vou contar a historinha hoje, tá? Mas enfim, são quatro. É uma historinha em gravuras, tá? Então a gravura é um tipo de ilustração e é feita dessa forma, né? Ela não surgiu no Brasil, né? Originalmente a gravura não era feita em madeira, era feita em metal. Enfim, a madeira foi uma forma de desenvolver, da gravura ser mais acessível, né? Mas ela tem uma importância muito grande na arte brasileira, que é onde ela ganhou uma força muito grande, uma expressão muito grande, que é inclusive reconhecida, né, em vários lugares do mundo. Tá? Então agora a gente vai pensar um pouco, né, como que a gente pode fazer uma gravura, né, sem usar argilo, sem usar a madeira, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês o que é um carimbo, né? Um carimbo, eu vou mostrar esses carimbos, são carimbos comprados de loja, né? Eu vou carimbar para vocês verem, tá? Ele é uma borrachinha que é feita por uma máquina que faz justamente a mesma coisa que a gente faz quando a gente faz argilo, né? Para fazer argilo, a gente usa umas ferramentas, daqui a pouco eu mostro a ferramenta. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar, já. A gente usa umas ferramentas que são goivas, que é tipo uma faquinha que a gente utiliza para ir devastando a madeira, tirando os pedaços de madeira para poder deixar o relevo que interessa para a gente fazer a gravura, certo? Então, o carimbo industrializado, que é feito de borracha, é uma máquina que faz isso. Ela já produz esse relevo e aí você passa, né, na tinta e imprime, certo? Então tá aqui a impressão, certo? Do carimbinho. Ok? Então, aí eu fabriquei alguns carimbos com borracha, né? Que eu vou mostrar pra vocês, fazendo à mão esse mesmo processo que a máquina faz. E a gente também passa na tinta de carimbo e carimba, né? Aqui tá o meu carimbo. Esses carimbos que eu fiz com formas geométricas, né? Então tem, por exemplo, um triângulo, tem esse círculo que vocês acabaram de ver, né? E a ideia, quando eu fiz, é que a gente pode fazer combinações. Eu vou dar umas carimbadas aqui para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu botar mais um aqui para vocês entenderem. A gente pode fazer combinações, né? Criando, então, histórias a partir de pedaços de carimbo, né? O mesmo carimbo, ele pode ser utilizado, como eles são formas geométricas separadas, eu posso utilizar para contar uma historinha, né? E modificando, né? O carimbo original, a história. Então, a diferença desses carimbos que eu criei para esse industrial, que esses faz a estrelinha. E só. Esses aqui, eles fazem muitas imagens diferentes, porque eles têm somente uma forma geométrica. Então, é uma possibilidade que eu acho interessante, né, de fazer. Outros carimbos, né, que eu vou mostrar para vocês, são os carimbos que eu fiz para um trabalho da faculdade, utilizando outros objetos, né? Então, eu investiguei bastante a questão dos carimbos e o que pode ser usado para carimbar. Então, nesse aqui, por exemplo, não sei se é possível enxergar, mas é uma sacola plástica daquelas de bolinha que a gente gosta de estourar, é isso, né? E eu usei para carimbar. Esse aqui é um carimbo que eu fiz riscando uma bandejinha dessas, né? Eu risquei ela. Esse aqui eu fiz com uma corda enrolada, né? E deixa eu ver, tem vários aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, é aquele papelão que é corrugado, né? Que é com ondas, né? Ondulado.
Esse aqui é de pedacinhos de madeira. Então a gente pode, na verdade, utilizar muitas coisas, né, milhares de coisas para fazer carimbo. A gente pode fazer carimbo com folha, a gente pode fazer, eu quando era criança fazia com batata, né, cortava a batata com a faca e fazia carimbo de batata, né. Então o carimbo ele pode ser utilizado de muitas maneiras, né. Então vou voltar agora, né, a essa questão, né, do livro do Fernando, porque a gente pensa em carimbo, pensa numa coisa lúdica, infantil, de brincadeira, que também é, né, e é ótimo que seja, mas ela também pode se transformar numa obra de arte. O Fernando Vilela é um artista plástico, além de ilustrador, e ele faz exposições e ele monta essas gravuras, então, maravilhosas, somente fazendo carimbo, né, carimbando borracha, tá? Carimbos de borracha, como esses que eu fiz, com as formas geométricas. E se vocês repararem na ilustração, vocês vão ver que ele reproduz muitas vezes o mesmo, ele imprime muitas vezes o mesmo carimbo. Ele imprimiu aqui no caso com duas cores diferentes, né? É um marrom meio dourado e um preto, né? E ele vai repetindo, né? Colocando diversas vezes, aqui é prateado e preto, aqui é dourado e preto, tá? Ele vai repetindo o mesmo carimbo diversas vezes, compondo então uma imagem, né? Esse livro, ele conta a história, uma história, né, em versos, que ele como eu falei, inspirado nos cordéis. Os cordéis são feitos em verso, né? Tem uma métrica específica, uma forma específica de fazer essa versificação, e o Fernando utilizou para fazer esse livro a mesma métrica, né? A mesma forma de compor um cordel. E ele fez um encontro, ele imaginou, né, um encontro entre Lancelot, que é um personagem das lendas arturianas, um personagem, né, da literatura e do imaginário inglês, né, que não se sabe também se existiu, não existiu, enfim, se é uma lenda, se não é, e o Lampião, que é um personagem real, que existiu, histórico no Brasil, mas que também existe uma série de lendas, é um personagem mítico, né, da literatura e do imaginário brasileiro. Então ele utilizou esse personagem, tá? Então, também há uma outra possibilidade, né, com os carimbos. Por exemplo, eu fiz há muito tempo atrás, eu fiz esse lenço carimbado, que esses carimbos eu fiz com EVA, que é o sistema que a gente vai utilizar, e carimbei com tinta de tecido. Então eu posso lavar, que ele não sai, ele né, eu usei também uma coisa bem gráfica, né, símbolos bem gráficos, para fazer esse lenço, né, de carimbo, que é uma possibilidade também. Essa atividade, né, de projeto de artes é uma atividade para a gente realizar com os amigos, com a família, porque ela ocorre num período fora da aula, né? Seria, por exemplo, em escola integral, né, no contraturno. Então, é uma atividade mais lúdica, mais aberta, e a gente então pode convidar para realizar essa atividade os amigos, né? Vocês podem chamar quem vocês quiserem para participar, tá? A gente vai, então, partir para a parte prática. E eu vou mostrar e conversar mais sobre as possibilidades do carimbo, sobre tintas e sobre o que a gente pode, então, fazer, tá? Como atividade. Então, primeira coisa, tá? A gente vai pôr na mão na massa agora, a gente vai fazer o nosso carimbo. Esperando o carro passar. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que a gente vai mexer com água, vai mexer com tinta. Então a gente precisa usar uma roupa que não tenha problema se sujar. E a gente precisa forrar a nossa mesa, onde a gente vai trabalhar também para não sujar a mesa, tá? Então eu vou utilizar isso aqui como fundo, mas é só para ficar como exemplo. A gente tem aqui o papel, então nossos materiais de trabalho, né? Eu tenho o papel, a tesoura, a cola, meu EVA, minhas madeirinhas, tá? Que tinta que eu vou usar? Eu posso usar, se eu tiver tinta de carimbo, né? A gente vai fazer os testes com tinta de carimbo. Eu tenho tinta de carimbo dessas tradicionais e tenho umas assim, mais bonitinhas, coloridas e tal. Mas a gente pode usar tinta guache,
normal, tá? Então a gente vai fazer com tinta guache normal. Para passar a tinta no nosso carimbo, a gente pode utilizar um rolinho, se a gente tiver um rolinho e tal, né? Então eu peguei essas bandejinhas para isso, para passar, né, a tinta no rolinho e passar pro carimbo. E a gente pode utilizar também pincel, certo? Então é isso. Qual que é a sugestão, né, minha? Quando eu mostrei para vocês, né, no livro do Fernando e nesses carimbinhos, é que a gente usasse formas mais abstratas. Ele não usa formas abstratas, né? Ele usa formas que ele pode reproduzir. Ele usa formas mais abstratas também e usa formas que ele reproduz. Por exemplo, para fazer aqui uma igreja, ele não faz a igreja inteira no carimbo. O que ele faz? Ele faz esse telhado, ele faz essa janelinha. Como aqueles brinquedinhos, né, de madeira, de montar, que aliás também podem ser utilizados como carimbo, porque eles têm um baixo relevo. Mas aí ele pega e faz depois composições. Então vocês, não sei se dá pra ver, mas assim, essa janelinha, ela vai aparecer de novo aqui, ela vai aparecer aqui, e ela aparece em montagens diferentes, né, com diferentes telhados. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas, aqui tem uma, mas tem esses quadradinhos em cima. Esse telhado, ele aparece aqui e aparece aqui, em situações diferentes, né. Aqui ele tem um carimbo que é essa forma, que é uma forma bem geométrica, que ó, ele vai combinando e forma como um muro, como uma... Então, é interessante fazer essas combinações, até para ver o resultado que é possível alcançar com essas combinações e para sobrepor também. O que é sobrepor? A gente pode carimbar um carimbo sobre o outro. Então, a gente também pode brincar com cores diferentes e ver como essas cores vão ficar quando a gente carimba umas sobre as outras, né? Então a gente pode também fazer uma combinação nesse sentido, né? Então eu vou pegar, né, a minha madeira, é uma experiência, né? Então a gente não precisa também ficar pensando muito no que vai fazer, porque aí a gente pensa muito e não faz nada, né? Mas também é bom planejar. Por exemplo, eu posso pensar que composição eu quero fazer, o que obra, né? Qual é a minha obra, né? Sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou ilustrar, né? No caso, eu vou fazer uma ilustração. Como eu moro na praia, então eu vou fazer uma paisagem marinha, tá? Então eu vou cortar umas ondas, no caso, no meu EVA. E vamos ver como é que vai ficar, né, a nossa composição. Bom, eu cortei as minhas ondas, aí eu vou então colar o meu EVA na madeira. Se você não tiver uma madeira para colar, como eu falei, você pode usar um papelão, não tem problema, tá? Ele dá na mesma. Então eu tô passando com o dedo a cola, né? Não é o jeito melhor de passar, mas a gente pode usar pra... não vou fazer nessa aqui, eu vou fazer nessa. É mais compridinha. A gente pode utilizar um pincel para passar a cola, tá? Então, meu EVA, ele tá difícil de colar porque ele tava curvo. Então, ele não adere muito na madeira. Então, ó, eu colei de um lado da madeira e para aproveitar, né, já que eu tô usando uma madeira, um pedaço de madeira, eu colei do outro lado também. Então eu vou usar os dois para fazer o meu mar. Eu vou, aqui tá a folha, né, e eu vou carimbar com duas cores diferentes. Num eu vou passar uma cor e no outro eu vou passar outra. Primeiro eu vou fazer com um, depois com o outro, tá? E eu fiz uns peixinhos, bem simples também, que eu vou carimbar então depois... Eu acho que eu vou carimbar eles no meio. Tipo, vou fazer um mar, depois que eu vou carimbar os peixinhos e depois vou carimbar mais mar pra ver como fica essa composição, tá? Então, eu peguei, vou usar tinta guache, eu peguei aqui um pouco de tinta guache, vou passar no meu carimbo. É melhor que não pinte a madeira? É melhor, mas se pintar também não tem problema, tá? É só tomar cuidado na hora de carimbar. Então, tá aqui o meu carimbo com tinta, eu vou carimbar.
Ó, tá vendo? Vou fazer várias carimbadas. Com a tinta azul. Pronto. Agora eu vou utilizar, ele tá com menos tinta, mas eu vou tentar fazer ainda umas carimbadas. Elas vão ficar mais suaves, né? Quase não aparecem. Ó, como tá ficando nossa composição, certo? Agora eu vou então passar a tinta verde, vou lavar o meu pincel, né? Pra passar então a tinta verde. Escorrendo um pouco. Não tem um paninho aqui pra secar ele. O ideal era ter um paninho. E agora eu vou passar, acho que eu vou pegar outro pincel, porque eles estão muito molhados. Vou passar tinta verde do outro lado do carimbo. Não consigo abrir. Pronto. Então, esse outro lado, que também tem ondas, eu vou passar tinta verde e vou carimbar sobre os carimbos que eu já botei. Aleatoriamente distribuído, né? Não tem uma... Vocês vão ver no final como é que vai ficar o efeito. Se fica legal. Eu também não sei como vai ser o resultado, né? É uma experiência, tá, gente? E é bom a gente experimentar, né? Na arte, os artistas fazem isso, eles vão provando técnicas para ver o resultado, né? Como que fica, né? Se é interessante, se não é. Então a gente vai fazer isso também. Deixa eu passar mais um pouquinho de tinta aqui no nosso mar. Bem, esse aqui, então, é a base do mar, onde a gente vai carimbar os peixinhos, né? O ideal é que a gente aguarde, então, secar um pouco, né? Se a gente vai sobrepor, para não misturar. No caso do verde e do azul que eu usei, eu não fiz isso, mas não tinha tanta importância. Por quê? Porque são cores semelhantes, a ideia era que elas se misturassem, porque elas iam formar o mar e etc. Mas agora que eu vou carimbar os peixinhos, eu não quero que meus peixinhos se misturem, né? Com o verde e com o azul. Então eu vou esperar secar um pouquinho. Eles não estão bem colados na madeira ainda. Vou dar uma secada aqui no pincel para poder passar. Ou eu uso o rolinho, podia usar o rolinho, né? Para vocês verem que eu vou usar o rolinho. Assim vocês veem como é que pode fazer com o rolinho, tá? Eu vou usar o rolinho. Os meus peixinhos, né? Que eu fiz 2 peixinhos, eu vou carimbar um em vermelho. Em vermelho não, que não é exatamente um vermelho, mas enfim. Eu vou botar essa tinta, um rosa, um pink, e vou botar um laranja, né? Eu vou fazer um de uma cor e outro de outra. Vou precisar mesmo do pincel, porque só tem um rolinho. Então eu vou, com o rolinho, eu vou passar o rolinho na tinta, certo? E depois vou passar no peixinho, né? No carimbo. Mais difícil do que com o pincel. E o... Bom, eu passei a tinta, então, nos nossos peixinhos, eles estão teimando em descolar, mas isso não tem muita importância, porque a gente vai pressionar eles contra o papel. Então, eu vou imprimir. O ideal seria que eu tivesse os peixinhos separados, porque eu podia mudar a direção. Mas como eu só tenho um blocão de madeira, eu fiz os 2 juntos, tá? Então, vou botar 2 peixinhos aqui. E vou repetir, então, o processo. Ó, a minha tinta não tá completamente seca, então o que aconteceu? Vazou tinta do que eu tinha feito pro meu carimbo. Mas tudo bem, não tem problema também, tá? Já eu vou carimbar mais umas vezes e vou mostrar pra vocês verem que legal que fica. Porque é uma coisa simples, mas que dá um efeito bem interessante. Agitado, amigo. Ó, vou de novo carimbar.
E vou carimbar mais uma vez. E agora eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer eles como se eles estivessem entrando, né, na folha. Então eu vou carimbar com parte do carimbo para fora da folha, tá? Isso dá um efeito interessante também, porque dá uma ideia de continuidade na imagem. Como se fosse só um pedaço, né? Gente, eu tô usando, ó, que interessante, o pincel de um lado com uma cor e do outro com outra, tá dando certo. Não tá misturando muito. Então é uma... pra não ter que ficar lavando toda hora, né, o pincel. Também se misturar um pouco do laranja com esse rosa forte, não tem problema não. Então... E vou fazer assim. E deixa eu fazer assim. Pronto. Então, olha, gente, tá pronto, né, a nossa gravura.